Ele é a encarnação da força, um corpo esculpido pela savana, onde cada músculo, cada osso, foi moldado para uma única missão: sobreviver. Mas o que faz do leão o rei indiscutível destas terras? A resposta está em cada detalhe de sua anatomia. Sua velocidade é impressionante, até 60 km por hora em curtas distâncias. Mas ele não foi feito para perseguições longas. Ele é um mestre da emboscada, da explosão súbita. Cada movimento é calculado, cada passo, uma preparação para o ataque final. E então, vem a arma mais letal, sua mandíbula. Com uma mordida de 650 psi, ele é capaz de derrubar um búfalo, um animal 10 vezes seu peso. Seus dentes não apenas matam, eles esmagam, destroem, dominam. Mas há algo que o distingue de todos os outros felinos: a juba. Mais que um símbolo de realeza, ela é um sinal de saúde e dominância. Estudos mostram que fêmeas preferem machos com jubas mais escuras e densas, um sinal de que ele é forte, saudável, capaz de proteger. E em batalhas por território, a juba é uma armadura natural. Ela protege o pescoço, uma área vital, de golpes fatais. Cada fio de pelo conta. Cada detalhe importa. Quando o sol se põe, o leão não descansa. Sua visão noturna é 6 vezes mais poderosa que a dos humanos, graças a uma adaptação única, o tapetum lucidum. Nas sombras da savana, ele se torna um predador ainda mais eficiente, capaz de enxergar o que outros não veem. Mas nem sempre foi assim. Ao nascer, um filhote pesa apenas 300 gramas. Em 2 anos, ele pode atingir 100 quilos, mas o caminho é árduo. Apenas 20% dos filhotes sobrevivem ao primeiro ano, vítimas de desnutrição ou predadores como hienas e leopardos. Para os filhotes, cada dia é uma lição, cada falha, um risco. Mas sob a proteção da mãe, eles aprendem a arte da sobrevivência, preparando-se para o dia em que serão os reis da savana. Este é o leão. Um corpo perfeito, uma mente astuta, um espírito indomável. Ele não é apenas o rei da savana. Ele é a própria essência da vida selvagem. Na savana, a força não está apenas nas garras ou na velocidade, está na união. Os leões são os únicos felinos que vivem em grupos, as alcateias. Aqui, cada membro tem um papel. Cada gesto é parte de um equilíbrio milenar. Mas o que mantém essa sociedade unida? A resposta está em uma dança de poder, afeto e sobrevivência. Esfregar cabeças não é apenas carinho, é uma linguagem silenciosa. Um código que diz: confio em você. Já os rugidos dos machos viajam até 8 quilômetros, atravessando a noite como um aviso: este território é meu. São sons que definem fronteiras invisíveis, onde a vida e a morte se entrelaçam. Nas alcateias, as fêmeas são as estrategistas. Elas caçam em grupo, coordenando ataques com precisão militar. Cada movimento é calculado, cada olhar, um comando. Trabalhando juntas, têm o dobro de sucesso que um caçador solitário. É a união que transforma a savana em um banquete. Para os filhotes, a vida é uma brincadeira, até deixar de ser. Apenas 20% sobrevivem ao primeiro ano. Predadores como hienas e leopardos espreitam, mas o maior perigo pode vir de dentro da própria alcateia. Quando um novo macho assume o poder, ele traz uma lei cruel: matar todos os filhotes. É uma estratégia brutal, mas calculada. Ao eliminar a descendência alheia, ele força as fêmeas a acasalarem-se novamente. Assim, garante que apenas seus
genes sobrevivam. Mas as mães não se rendem facilmente. Elas lutam com ferocidade, arriscando a própria vida para proteger sua prole. Nesta guerra silenciosa, até a mais dócil das fêmeas se transforma em uma guerreira. Enquanto isso, os machos jovens são exilados. Sozinhos, seriam presas fáceis, mas juntos formam coalizões, irmãos de sangue unidos por um objetivo: desafiar os reis. Eles vagam pela savana, praticando rugidos e planejando seu golpe. Um dia voltarão para conquistar ou morrer. Assim é a sociedade dos leões, um equilíbrio frágil entre amor e poder, entre vida e morte. Cada gesto, cada rugido é um capítulo em uma história escrita há milênios, uma história que só a savana pode contar. Na savana, a caça é mais que um instinto, é uma ciência. Cada movimento é uma equação de força, tempo e geografia. Para os leões, o sucesso não está apenas na velocidade, mas na estratégia. E aqui, cada detalhe define quem vive e quem morre. Ela não caça por fome, caça por sobrevivência. Com 30% de sucesso em grupo contra 15% sozinha, cada decisão é vital. As fêmeas se espalham como peças de um tabuleiro, usando o terreno como aliado. Grama alta, colinas, até pantanos, tudo vira armadilha. Elas não lutam contra a presa, lutam contra o terreno. Ao encurralar o gnu na lama, limitam sua fuga. Uma mordida precisa no pescoço corta a respiração em segundos. É eficiência pura, um ato que mistura brutalidade e cálculo matemático. Mas nem toda a carne vem do esforço próprio. 30% das caçadas são roubadas. Um jogo de astúcia e força. Hienas, leopardos, até crocodilos são rivais. Para o leão, defender uma carcaça é tão crucial quanto caçá-la. E aqui o tamanho importa. Ele come rápido, muito rápido. Até 40 quilos de carne em uma refeição, o equivalente a 800 hambúrgueres. É uma estratégia de sobrevivência. Na savana, não há garantia de quando virá a próxima caça. Quando a seca chega, a criatividade surge. Peixes, lagartos, até cobras viram alimento. No Okavango, os leões aprendem a nadar, desafiando até sua própria natureza. É uma adaptação cruel, mas necessária. A savana não perdoa os que se recusam a mudar, mas nem toda caça é bem-sucedida. Búfalos, com chifres que podem perfurar um crânio, são adversários mortais. Aqui, a coragem se mistura ao risco. Uma leoa ferida é uma leoa marcada. Se não caçar, morrerá. Assim, é a dança da caça. Um equilíbrio entre vida e morte, entre força e inteligência. Cada cicatriz conta uma história. Cada refeição, uma vitória coletiva. Os leões não são apenas predadores, são mestres da adaptação, arquitetos de uma savana que exige tudo ou nada. Ele é mais que um predador, mais que um símbolo de força e beleza. O leão é um guardião, um elo vital na cadeia da vida. Sua presença mantém o equilíbrio de ecossistemas inteiros, e sua ausência deixaria um vazio que nenhuma outra criatura poderia preencher. Aqui, na savana, cada rugido, cada caçada é um ato de criação, uma dança perfeita, onde cada movimento sustenta o próximo. Onde o leão reina, a vida prospera. Ele controla as populações de herbívoros, evitando que pastem demais e destruam a vegetação. Suas caçadas alimentam dezenas de espécies, desde abutres e chacais até insetos e bactérias. Cada carcaça é um banquete para a savana, um presente que se desdobra em vida nova. Mas o papel do leão vai além da caça. Ele é parte de uma rede complexa de relações, onde cada criatura tem um propósito. Pássaros como o oxpecker limpam sua pelagem, removendo parasitas. Até mesmo elefantes, os gigantes da savana, mudam seu comportamento quando os leões estão por perto. É como se cada ser, do menor inseto ao maior mamífero,
reconhecesse o leão como um arquiteto invisível, um guardião designado por uma força maior. E quando o ciclo se completa, a carcaça se transforma. Nutrientes são devolvidos ao solo, alimentando as gramíneas que sustentam as manadas. É um círculo perfeito, onde cada vida depende da outra. Uma obra de arte que parece ter sido desenhada por mãos divinas, onde nada é desperdiçado e tudo tem um propósito. Mas esse equilíbrio é frágil. Sem os leões, a savana perderia sua essência. Herbívoros se multiplicariam, destruindo a vegetação. Espécies menores desapareceriam e o ecossistema entraria em colapso. Proteger os leões não é apenas salvar uma espécie, é preservar um mundo inteiro, uma criação que nos lembra da perfeição da natureza. Os leões não são apenas reis, são tecelões da vida selvagem. Cada rugido, cada caçada, cada filhote que sobrevive é um passo para manter a savana viva. E enquanto houver humanos dispostos a ouvir seu chamado, haverá esperança. Porque, no fim, a savana não pertence apenas aos leões. Ela é um reflexo da harmonia divina, um lembrete de que cada criatura, por menor que seja, tem um papel no grande plano da vida. No grande ciclo da vida, cada fio tem uma cor única. Assim são as subespécies de leões, variações de uma mesma majestade, moldadas por continentes e eras. Algumas já se perderam no tempo, outras lutam para não desaparecer. Suas histórias são um lembrete de que até os reis podem cair, mas também de que a esperança é resiliente. O leão africano, símbolo máximo da savana, viu seu reinado encolher. De 200 mil a um século, restam apenas 20 mil. Conflitos com humanos, caça por troféus e a fragmentação de seu território ameaçam seu rugido. Mas há uma perda ainda mais dolorosa. O leão do Cabo, 25% maior que os leões modernos, foi varrido da terra pela ganância humana. Sua juba negra, outrora uma coroa da natureza, agora é apenas uma memória. Ele era uma obra-prima da evolução, adaptado às montanhas da África do Sul. Mas nem mesmo sua força o salvou. Sua extinção é um alerta. Nenhuma criatura, por mais poderosa, está a salvo da insensatez humana. Já na Índia, o último refúgio do leão asiático, uma história diferente se desenha. Restam apenas 600 indivíduos, confinados a Gir. Sem a juba imponente de seus primos africanos, eles se adaptaram a florestas secas, caçando em silêncio. Aqui, até os tigres respeitam seu domínio, mas a pressão é constante. Conflitos com aldeias, estradas que cortam seu habitat e uma diversidade genética tão frágil quanto o orvalho da manhã. Projetos de conservação tentam reescrever esse destino. Cruzamentos planejados, corredores ecológicos e a vigilância incansável de guardas florestais mantêm a chama acesa, mas o leão asiático ainda caminha sobre uma corda bamba, equilibrando-se entre a sobrevivência e o esquecimento. E há aqueles que só existem nas sombras da história. O leão do Atlas, outrora rei das montanhas do norte da África, foi caçado até a extinção na natureza. Mas em santuários, seu sangue ainda corre. Projetos ousados buscam reintroduzi-lo, não como um fantasma, mas como um símbolo de redenção. Cada subespécie é um capítulo na grande epopeia da vida. Algumas páginas foram rasgadas, outras estão por se escrever. Mas enquanto houver leões rugindo nas savanas, florestas e montanhas, haverá uma chance de reparar os erros do passado, porque na diversidade desses reis, vemos a mão delicada da criação, não perfeita, mas resistente. E é nessa resistência que reside a esperança. O rugido do leão já ecoou por reinos sem fim. Hoje,
Ele luta para ser ouvido em meio ao barulho da modernidade. As ameaças que enfrentam não são garras ou dentes, mas algo mais implacável, a ambição humana. E cada avanço nosso é um recuo deles, até que só reste o silêncio. Suas savanas, outrora infinitas, foram reduzidas a 25% do que eram. Estradas, cidades, plantações, cada pedaço de progresso é um fragmento roubado de seu mundo. Eles não entendem cercas, não entendem fronteiras. Para um rei, todo o território é seu por direito divino. Mas essa era já se foi. Quando a fome os empurra para as aldeias, o resultado é inevitável. Um bezerro morto leva a uma retaliação com veneno. Um leão morto alimenta o ciclo de ódio. E no meio, resta apenas dor. A deles, a nossa, a de uma terra que clama por equilíbrio. E há os que lucram com seu fim. Ossos moídos, vendidos como poções mágicas, alimentam um comércio que mata duas vezes. Os leões em corpo e nossa humanidade em alma. Cada grama traficada é um passo para apagar o rastro divino que os trouxe à existência. Até as doenças que os afligem são um reflexo nosso. A sinomose, trazida por cães domésticos, matou 1/3 dos leões do Serengeti. Vírus invisíveis, guerras silenciosas. Em um mundo interligado, até nossas falhas os alcançam. E enquanto o clima se rebela, a terra se transforma. Secas prolongadas, incêndios, estações imprevisíveis. A savana que os moldou está se despedaçando. Para os leões, cada dia é uma pergunta sem resposta. Como caçar em um mundo que desaparece sob suas patas? Esta é a era do paradoxo. Construímos monumentos, mas destruímos reinos. Dominamos a natureza, mas perdemos nossa conexão com o sagrado. Os leões, outrora senhores de um equilíbrio perfeito, hoje são refugiados em sua própria terra. Resta uma pergunta: até quando seu rugido resistirá? Mas há luz no fim da savana. Onde antes havia silêncio, agora ecoam rugidos. Onde havia medo, nasce uma nova aliança. Esta é a história de um renascimento, não só dos leões, mas da própria humanidade, redescobrindo seu lugar no grande tecido da vida. Em Akagera, Ruanda, os leões voltaram a rugir após 15 anos de ausência. Equipados com tecnologia, cada passo é monitorado. Não para controlá-los, mas para protegê-los. Esses colares são mais que dispositivos. São pontes entre mundos, garantindo que humanos e predadores coexistam. Aqui, os antigos inimigos tornaram-se guardiões. Comunidades que antes temiam os leões, agora lucram com seu valor. Safaris sustentáveis financiam escolas, hospitais e sonhos. Cada turista que observa um leão não está apenas testemunhando a natureza, está sustentando um futuro compartilhado. E a vida retorna. Em 10 anos, a população de leões de Akagera saltou de 0 para 50. Cada filhote que nasce é uma prova. Quando humanos e natureza colaboram, em Gir, na Índia, até os pastores se tornaram poetas da conservação. Cercas inteligentes, alertas comunitários e orgulho cultural mantêm os leões seguros. O que era um conflito virou uma dança de respeito. Um lembrete de que a sabedoria humana pode ser tão poderosa quanto suas ferramentas. Do Quênia à Índia, do Marrocos à Ruanda, uma rede de esperança se espalha. ONGs, governos e até crianças estão escrevendo um novo capítulo. E neste capítulo, os leões não são vítimas, são símbolos do que podemos alcançar quando escolhemos escutar a natureza, em vez de domá-la. Os leões não precisam de coroas para serem reis. Sua majestade está na resistência, na capacidade de renascer das cinzas. E nós precisamos deles, para nos lembrar que somos parte de algo maior. Uma história que começou com um rugido e pode terminar em harmonia.
O renascimento da savana é o nosso renascimento. E enquanto houver luz no olhar de uma criança ao ver um leão, haverá esperança.